Olá, bom dia. Passando aqui para a gente gravar mais uma aula hoje. Nosso componente curricular Química, primeiro ano. Nós iniciamos esse estudo na aula passada através do slide, né? Esse slide aqui a gente vai apresentar ele hoje, que é o estudo da solubilidade dos materiais. O objeto do conhecimento, a estrutura da matéria e as transformações químicas. Certo? Me chamo Edgar Viterbo, professor de Química da Escola Zumeira H6. Eu faço a diferença. E esse assunto ele é decorrente do nosso PLND, né, de Química do primeiro ano do ensino médio. Vai iniciar aqui. E aí, qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem entrar aí no nosso privado e esclarecer essas dúvidas. Tá bom, pessoal? Também gostaria que vocês se inscrevessem lá no canal, está esse vídeo, vocês pudessem compartilhar com quem vocês quisessem, com um amigo, e se possível também dar aquele like lá, tá bom? Então ele diz assim como a legislação para estabelecer a quantidade de água aqui permitida no álcool, combustível, há também um limite para entender, para saber o teor do etanol que é adicionado na gasolina. Então a gasolina ela contém uma determinada quantidade de álcool dentro dela, mas não pode colocar uma grande quantidade de álcool. Tem que ser estabelecido por lei. Porém, alguns estabelecimentos adicionam uma quantidade superior à permitida. Eles acabam adulterando o combustível. Ou seja, você está comprando mais álcool do que gasolina. Como é possível quantificar, saber o quanto tem de álcool dentro da gasolina? Então, é possível, lá na hora que eu vou abastecer, saber se essa gasolina está adulterada ou não. Então, existe um meio legal, né, de acordo com a legislação, para que eu possa fazer os testes. Em todo posto de combustível, é preciso que exista um decímetro, um aparelho que é usado para calcular a quantidade de álcool que é colocada dentro da gasolina, tá certo? Ele calcula a densidade tanto da gasolina pura como do álcool, ou ele faz a verificação dos dois. Para a gente entender melhor, a gente tem que observar em relação aos sistemas homogêneos e heterogêneos. O que é um sistema homogêneo? O sistema homogêneo é aquele na qual eu só consigo ver uma fase do material. E numa solução, no sistema heterogêneo, eu consigo ver mais de uma fase. Por exemplo, água e álcool. Eles são transparentes, né? E aí eu não consigo identificar apenas visualmente a água do álcool. Então eu preciso observar outras propriedades químicas e físicas da matéria para que eu possa diferenciá-las. Já numa mistura heterogênea, um sistema heterogêneo, eu consigo visualmente diferenciar os dois componentes que estão ali. Por exemplo, água e areia, ou água e pedra. Eu consigo identificar através apenas da minha visão, tá certo? Por exemplo, água e gasolina, quando são colocadas juntas, né, em um recipiente transparente, pode ser observado esses dois materiais que eles ficam separados. Né? A gente pode observar duas partes distintas. E essas partes distintas são chamadas de fase, as fases que ocupam dentro do sistema. A fase é o nome dado a cada porção de uma matéria, tá certo? E apresenta propriedades físicas e químicas e todas suas extensões. Já o termo sistema, ele é usado para se referir a uma porção limitada do universo, ou seja, do todo, que deseja analisar. Então eu pego uma parte do material que está ali e analiso, isso ali é chamado de sistema. No exemplo citado, o sistema consiste no conteúdo presente da proveta. Observa a imagem ao lado
quer dizer, abaixo, né, que nós vamos ver mais adiante no próximo slide, o resultado dessa adição água e gasolina. Esse fenômeno acontece porque a água e a gasolina são líquidos immiscíveis, ou seja, a gasolina não se dissolve na água, ou vice-versa, a água não se dissolve na gasolina. Elas são colocadas no mesmo recipiente, de uma forma no sistema heterogêneo, como eu falei, eu consigo ver mais de uma fase, no qual pode-se verificar essa observação. Mais adiante será visto também essas propriedades que ajudará a determinar o teor de gasolina ou o teor de álcool que é colocado na gasolina. Aqui é a imagem que eu mostrei, que eu disse para vocês. Nessa imagem aqui, vocês podem observar, ó, que a gasolina ela permanece aqui na parte de cima e o álcool aqui na parte de baixo, ou a água, né? Desculpa, a água e a gasolina. A água fica na parte de baixo e a gasolina fica na parte de cima. Por que a água fica embaixo? Por que a gasolina fica em cima? Isso depende da densidade do material, ou seja, alguns materiais eles são mais leves e outros são mais pesados. Por exemplo, aqui a água ela é mais pesada, entre aspas. Já a gasolina ela é mais leve, por isso que ela flutua sobre a água. A densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. Da gasolina é menor que 1, né? Vai depender do teor de álcool que vai estar nela, se ela vai estar pura ou não. Outros sistemas heterogêneos surgem quando se adiciona areia a uma amostra de água, pois a areia não se dissolve na água, ou vice-versa, fazendo com que o sistema apresente duas fases, areia e água. Por outro lado, uma porção de água líquida pura dentro de um copo sempre é o mesmo aspecto visual, além de densidade, temperatura de ebulição, temperatura de solidificação e características. Diz, por isso, que a água líquida pura é um sistema homogêneo, ou seja, o material uniforme constituído de apenas um componente, uma amostra de etanol anidro e cristais de cloro ou cloreto de sódio, puro, também são individualmente materiais homogêneos, feitos apenas por um componente. No caso, a água e o cloreto de sódio, o sal de cozinha, eu consigo dissolver, pegar o sal, colocar dentro da água e em uma determinada quantidade de sal ele consegue se dissolver numa determinada quantidade de água. Porém, se eu adicionar uma quantidade muito maior do que é necessária, a dissociação do sal na água, ela pode apresentar um corpo de fundo, nós chamamos, né? A solução ela fica insaturada, nós chamamos de insaturação. Uma parte do sal ele não consegue se dissolver e ele se acumula no fundo do copo. Também pode ser chamado de corpo de fundo. Então é um restante que ele não consegue dissolver. Por quê? Porque a quantidade de líquido que tem ali não é suficiente. Se eu aumentar essa quantidade da água, por exemplo, aí eu consigo dissolver. Alguns fatores também podem ser usados para isso, como por exemplo a temperatura. Às vezes a gente aumenta a temperatura e consegue dissolver alguns materiais. E às vezes diminui a temperatura e consegue dissolver outros. Isso vai depender de cada tipo de material e o comportamento dele em relação a isso. Contudo, se determina o volume da água pura, forem adicionados alguns cristais de açúcar, percebe que após a agitação do sistema, o sistema continua homogêneo, mesmo com a presença de outro componente. Isso ocorre porque a quantidade de açúcar adicionada à água dissolveu-se completamente. O sistema homogêneo constituídos por mais de um componente são chamados de soluções. Então a solução é na verdade uma mistura homogênea. Sempre que eu tiver uma mistura homogênea, eu tenho uma solução, tá certo? A solução não precisa estar no estado líquido, mas ela deve ser homogênea. O ar atmosférico sem poeira ou fuligem, formando um conjunto de gases, por exemplo, é uma solução. O etanol, combustível, o vinagre também são exemplos de sistema homogêneo, também pode ser chamado de solução, tá certo?
a gente observa apenas uma fase. Uma aliança de ouro também é um exemplo de uma que já não é constituída apenas por ouro. Pode conter exemplo de cobre e esses quatro são exemplos de solução, todos eles, tá bom? Consiga ver apenas uma das fases desse material. Porém, se a determinada porção de água for adicionada a cubo de gelo em um estado sólido, será possível visualmente água líquida e gelo? E, então, no caso da gasolina na presença da água, tem um sistema heterogêneo ou um material não uniforme? No entanto, esse sistema contém apenas um componente, a própria água, independente de ser líquida ou sólida. E mais, quando o gelo derrete, passa novamente a ter um sistema homogêneo. Observe aí na figura. Ó, nessa primeira figura eu tenho um gelo e tenho água. Eu observo um sistema heterogêneo devido às fases que existem nela, né? Aqui ele não é uma mistura, ela é um sistema, tá certo, pessoal? No segundo caso, no B aqui, agora aqui eu já tenho uma mistura. Eu tenho o benzeno, tenho a água e tenho o ferro. São elementos diferentes, por isso que formam uma mistura. E sistema é diferente de misturas, tá bom? Aqui do lado também eu tenho um fragmento de granizo. Você observa que cada pigmento assim desse é um tipo de minério diferente que está agregado a essa pedra, chamado de quartzo, feldopasto, mica, outros materiais, tá bom? Nota que no sistema A tem água líquida e gelo. Trata-se de um sistema heterogêneo do tipo bifásico. Mais de uma fase, 2 bi, chamado de bi, são duas fases, com apenas um componente, pois tanto o gelo como a água são o mesmo material. Isso vai gerar informações quando eu vou, por exemplo, responder alguma atividade. Eu tenho que dizer quantas fases e quantos componentes eu tenho. Então, pode ser uma pegadinha na hora de ser observada. O segundo caso, eu tenho 3, ó, são trifásicos, né? E aí por diante. Coeficiente de solubilidade, chamado de CS, é uma medida utilizada para denominar o quanto de um soluto eu utilizo numa solução e ele consegue se dissolver. Então nós temos o soluto, nós temos o solvente e nós temos a solução. O que é o soluto? O soluto geralmente é aquela porção que tem menor quantidade. Geralmente ele vai se encontrar no estado sólido. Se ele estiver em estados diferentes, por exemplo, sólido e líquido, o sólido vai ser o soluto e o líquido será o solvente. Se eles estiverem em mesmo estado de agregação, por exemplo, tenho dois líquidos, água e álcool, por exemplo, é uma mistura, né? Então, para me saber quem é o soluto, quem é o solvente, aquele que tem maior quantidade vai ser o solvente. Quem tem menor quantidade será o soluto. Essa mistura que eu tenho é chamado de solução. Então, soluto, solvente e solução, tá certo? Solução é a mistura, soluto, o material que é dissolvido dentro do solvente. Alguns materiais são solúveis em outros, em qualquer proporção, como a água e o álcool. Existem também materiais que praticamente não se misturam, como a água e o óleo. Nesse caso, dizemos que eles são imiscíveis, quando essa mistura se torna heterogênea. Na maioria dos casos, no entanto, existe uma quantidade máxima de soluto que é capaz de dissolver em uma certa quantidade de solvente, a determinada temperatura. Notem que eu falei lá atrás que a temperatura pode ser um fator que influencia no coeficiente de solubilidade. Quando, por exemplo, eu estou fazendo um café e eu coloco o açúcar, na medida em que eu vou aumentando a temperatura do café, eu posso adicionar mais açúcar e ele consegue se dissolver, fazendo com que o café fique muito doce às vezes, né? Ou
Se eu colocar sal numa água do arroz e começar a colocar sal, esse arroz pode ficar muito salgado. Então, devido à temperatura, faz com que ele consiga se dissolver com mais facilidade, tá bom? Porém, o que o aumento da temperatura pode provocar, tanto com o aumento, também como com a diminuição. Aí eu tenho um exemplo aqui da diminuição. Eu falei aqui no começo aqui da sacarose, o sal também vai ter esse mesmo processo. Observa aqui nessa tabela que a 0 grau ele consegue dissolver 179,2 gramas em 100 ml de água, em 100 gramas de água. E se eu observar no estado final, a 100 graus, essa temperatura, eu elevei a temperatura da água para 100, eu consigo dissolver uma quantidade muito maior, 487,2 gramas da sacarose, do açúcar. Aqui é o contrário. O cal, aquele material que é utilizado para pintar paredes, chamado de hidróxido de cálcio, ele é ao contrário. Quando a água está mais fria, eu consigo dissolver em maior quantidade. Quando eu elevo, eu diminuo a quantidade de solução. Olha só, 0,185 gramas de hidróxido de cálcio eu consigo dissolver a 0 grau. Se eu elevar a temperatura para 100, ó, esse número vai diminuir, 0,077. Então a quantidade diminui devido à temperatura ter aumentado. Então isso vai depender de alguns materiais, o seu coeficiente de solubilidade. E essa temperatura ela pode modificar essa quantidade que eu vou dissolver uma determinada porção de água ou de solvente. E aqui nós temos umas questõezinhas para vocês responderem, tá certo, pessoal? Acho que vocês estão conseguindo entender bastante os conteúdos, estão pesquisando na internet. Continue assim, continue estudando. Vocês têm que partir de vocês mesmos, porque a gente é só um facilitador de conhecimento, tá certo? Qualquer dúvida, nós estamos aqui. E um bom dia, bom estudo para vocês, tá bom? Tchau e até mais.